Pode passar, por favor? Aqui, então, nós começamos a falar da MP1000, do auxílio emergencial, da extensão. Pode passar, por favor? Então, são até 4 parcelas mensais, de 300 ou 600. E aqui é importante, né? Deixa eu dar um resumo, porque nós temos várias páginas. O que acontece? São 5 parcelas do auxílio emergencial. E a partir de agora, nós já tivemos a primeira parcela do auxílio extensão para quem recebeu o Bolsa Família e começaremos amanhã, no dia 30, para aqueles que receberam em abril. Estes vão receber 9 parcelas. O que a gente está falando é que todas as pessoas vão receber de uma maneira ordenada, de acordo com o mês de nascimento e o calendário que nós vamos colocar. Então, são parcelas de 300 ou 600 reais até dezembro e até 4 parcelas. Então, todas as pessoas que atenderem aos requisitos de elegibilidade e o início é um ponto muito importante. Quando é que você começa a receber o auxílio emergencial extensão? Quando terminar o recebimento da 5ª parcela do auxílio. Ou seja, por que quem recebeu a primeira parcela em abril começa a receber a primeira parcela do auxílio extensão a partir de amanhã? Porque elas já receberam 5 parcelas do auxílio emergencial. Quem estiver nesse ciclo recebendo a 4ª parcela, só começará a receber o auxílio extensão no mês que vem. Então, a conta é simples. São 5 parcelas do auxílio emergencial e a partir do momento em que se recebe a 5ª parcela do auxílio emergencial, a próxima parcela será o auxílio extensão. Para o Bolsa Família, todos receberão as 9 parcelas. Porque no caso do Bolsa Família, nós tivemos um calendário à parte. Qual é o calendário do Bolsa Família? É o mesmo de sempre. Os 10 últimos dias úteis do mês. Recebendo em dinheiro saque nas agências, ou nos ATMs, ou nos lotéricos. Para as pessoas do cadastro único, ou que fizeram o cadastro no aplicativo ou no site, você tem grupos diferenciados de acordo com, basicamente, quando esses lotes foram aprovados. O primeiro grande lote, ao redor de 30 milhões de pessoas, as pessoas receberam em abril e depois em maio. Então, de acordo com esses lotes subsequentes de aprovação, é que você terá o número de parcelas finais de cada um. É um pouco complicado, mas a gente vai em mais detalhe, com calma, mostrando para vocês, e se tiver qualquer dúvida, a gente tira depois. E, Paulo, a gente tem tudo isso no site da Caixa Econômica Federal, ou seja, todas as tabelas que nós vamos mostrar estão nos sites da Caixa Econômica Federal, com tranquilidade. Pode passar, por favor? Então, como nós acabamos de falar, a primeira parcela do auxílio extensão começou a ser paga no dia 17 de setembro, quinta-feira, há 10 dias atrás, para 1,6 milhão de pessoas. Hoje, nós estamos pagando o NIS 9, é o 9º grupo, do Bolsa Família, e amanhã todas as pessoas do Bolsa Família já terão recebido a sua primeira parcela do auxílio emergencial extensão. De novo, o saque em dinheiro na lotérica, na agência ou nos ATMs. Pode passar, por favor? Aqui porque nós colocamos o calendário das 4 parcelas do Bolsa Família do auxílio extensão. Então, na página 16, nós temos a 2ª parcela do auxílio extensão, que é de outubro. Normal, são os 10 últimos dias do mês. Pode passar, por favor? A parcela 3
os 10 últimos dias do mês de novembro. Pode passar, por favor? E a parcela 4 do auxílio extensão para quem receba o Bolsa Família nos 10 últimos dias úteis de dezembro. Né, Paulo? Aqui a gente, na verdade, termina no dia 23 de dezembro. Então, é um pouco antes por causa do Natal. A única exceção é dezembro. Então, com exceção de dezembro, são os 10 últimos dias do mês. Dezembro, por causa do Natal, acaba se recebendo no último dia útil, antes do Natal, dia 23 de dezembro, uma quarta-feira. Mas, de novo, reforçando, os beneficiários do Bolsa Família já começaram a receber a primeira parcela do auxílio emergencial extensão, podendo sacar nas agências, nos ATMs e nos lotéricos, como sempre foram, não muda nada, e nós estamos falando de 16 milhões de pessoas em relação a esse pagamento. Pode passar, por favor. E aqui a portaria, pode passar. Como nós falamos, uma portaria emitida ontem à noite, né, Barreto? São quase 492 mil novos beneficiários que estavam em processo de análise e foram validados pela Dataprev e pelo Ministério da Cidadania. Então, nós temos mais 492 mil pessoas que fizeram a contestação pelo aplicativo da Caixa, foram validados pelo Ministério da Cidadania e que receberão as parcelas a partir do ciclo 3. A gente vai explicar em mais detalhe agora. Pode passar. Obrigado. Então, nós temos quem recebeu a P1 do auxílio emergencial. Aqui, de novo, começa a ficar muito técnico. Então, nesse caso, o importante que nós temos é exatamente mostrar todos os exemplos e essa apresentação está no nosso site para que vocês tenham isso bastante no detalhe. Né, Barreto? O que você acha? Acho que é importante a gente frisar aqui, gente, assim, houve um conjunto de cuidados que foram colocados para esse calendário. Aí felicito a equipe da Caixa que, com aprendizado ao longo do tempo, conseguiu entender melhor, né? A gente aprendeu como é que a gente lida melhor com essa realidade e começou a separar nesses ciclos, mas o importante é a gente seguir algumas premissas. A primeira premissa seguida foi dizer o seguinte, não haveria interrupção. Então, quando você termina de receber a sua quinta parcela do auxílio emergencial, que seria o auxílio original e a extensão, no mês subsequente você entra recebendo esta extensão de R$300 no caso de uma cota ou de R$600 no caso da segunda cota. Então, o cuidado ali é que, independente dos ciclos, recebe no mês, recebeu 600 numa cota simples do auxílio anterior, vai passar a receber 300 do novo auxílio, que se estende até 31 de dezembro, período em que hoje a gente tem dentro do decreto, dentro do que foi aceito pelo Congresso, o período que a gente entende por período de calamidade, né? Então, assim, este cuidado foi a primeira premissa. A segunda foi, independente disso, a gente não parou de olhar as contestações. Então, o Paulo acabou de falar, o Pedro acabou de falar, desculpa, falando para a gente o que tem em relação às 492 mil novas pessoas, né? Há um cuidado muito grande em relação à contestação. Nós aprendemos com o tempo e fomos muito colaborativos, vou chamar assim, em todas as instituições que participaram da evolução do auxílio emergencial. Então, a CGU, Controladoria Geral da União, o TCU, Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público, o CNJ, a Receita Federal, o Ministério da Justiça e os nossos prestadores e apoiadores parceiros de todo o tempo, Dataprev e Caixa Econômica Federal. Nós, ao entendermos melhor o auxílio, percebemos um conjunto de coisas que vinham acontecendo e o aperfeiçoamento levou que um conjunto de contestações fosse avaliado no tempo. Uma pessoa mudou de situação, então ela recebia o seguro-desemprego, mas em algum momento o seguro-desemprego vai acabar. E a lei original impedia ela de receber o auxílio. A evolução, então, do auxílio mostrou, olha, a gente reanalisa no tempo e quando ela termina de receber aquele outro benefício, ninguém fica para trás. A gente não deixa as pessoas desassistidas e elas passam a ter direito ao novo auxílio. E aí reforça a colocação que foi feita aqui pelo Pedro, mostrando claramente que nós temos contestações em análise e elas estão sendo inseridas, sim,
para que as pessoas tenham direito, façam jus aí ao auxílio emergencial nesse momento tão difícil. Pode voltar só um slide, por favor? Um pouco confuso e eu vou explicar com mais calma. São 6 ciclos. Quando nós falamos aqui dos 492 mil novos beneficiários, o que significa isso? Nós vamos pagar nos ciclos que nós já temos, nas datas que nós já temos, ou seja, nós não vamos criar uma nova data para esses 492 mil. Por que isso é importante? Porque, como o Barreto falou, provavelmente teremos mais 50, 100, 200 mil aprovados. Se cada grupo que for aprovado, nós criarmos um calendário novo, vai ser ainda mais confuso. Então, de uma maneira objetiva, esses novos 492 mil entrarão nos ciclos, nos calendários que já existem. E a primeira parcela, quando a gente coloca P1, significa primeira parcela. Eles vão entrar neste próximo ciclo, o ciclo 3, a segunda parcela no ciclo subsequente, terceira, quarta e quinta. Com uma observação: a quarta e a quinta parcela deste novo grupo de beneficiados serão recebidas no último ciclo, lá no final de dezembro. O que significa isso? Eles receberão 2 parcelas em dezembro. Por quê? Porque são 5 parcelas do auxílio emergencial. Se fosse simplesmente uma por mês, iria estourar. Então, como todas as pessoas receberão as 5 parcelas do auxílio emergencial, neste caso, com os ciclos atuais, ele não receberia as 5, só receberia 4. Para resolver esse problema, obviamente todos vão receber as 5, se recebeu a quarta e a quinta parcela no último ciclo. Pode passar. Essa é a antiga porque é do auxílio emergencial. Todas as parcelas do auxílio emergencial são com os valores do auxílio emergencial. A partir do fato que a pessoa já recebeu 5 parcelas do auxílio emergencial, ela vai para a parcela do novo auxílio, do auxílio extensão, que é a que se reduz. Mas todas as pessoas aprovadas receberão 5 parcelas do auxílio emergencial com os valores originais. E aqui na página 21 é exatamente a mesma coisa. De novo, quem recebeu a P1, ou seja, primeira parcela em julho, aqui que é o ponto importante. O primeiro grupo, Bolsa Família, e o primeiro grupo de aprovados recebeu lá em abril, 31 milhões de pessoas. Esses já receberam as 5 parcelas do auxílio emergencial e começam amanhã a receber a primeira do auxílio extensão. Mas quem recebeu em julho a primeira parcela, receberá a terceira parcela do auxílio emergencial no terceiro ciclo, que é o que vai começar agora, a quarta no quarto ciclo, a quinta no quinto ciclo. E quem recebeu a P1 no segundo ciclo, vai receber a segunda, terceira, quarta e quinta. De novo, um pouco confuso, mas o objetivo é: todos receberão 5 parcelas do auxílio emergencial. E só depois de receber as 5 parcelas do auxílio emergencial é que você irá receber, se der tempo, do auxílio extensão. Pode passar, por favor? É isso que a gente falou, né? Então, em abril, é confuso, mas a gente de novo vai repetir. Quem recebeu em abril a primeira parcela, estes já receberam 5 parcelas do auxílio emergencial. E são esses que começarão a receber agora o auxílio extensão e vão receber as 4 parcelas do auxílio extensão, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quem recebeu em maio só irá terminar de receber a 5ª parcela agora, no próximo ciclo, então receberão 3 parcelas do auxílio extensão. Por quê? Porque eles vão demorar 1 mês a mais para receber a 5ª parcela. Assim sucessivamente. Quem recebeu em junho,
um outro mês a mais em julho. Ou seja, as pessoas que os 31 milhões de brasileiros, além daqueles do Bolsa Família, que começaram a receber em abril, vão receber as 4 parcelas do auxílio emergencial extensão. Quem começou a receber em maio, ou seja, com um mês de diferença, receberá 3 parcelas do auxílio extensão. Quem recebeu em junho, 2 parcelas. E em julho, 1 parcela. Esse é para dar um sumário para vocês. Pode passar, por favor? Então, agora a gente vai entrar no detalhe. Pode passar, por favor? Ou seja, isso é muito importante, no slide 24. Neste novo ciclo que começa amanhã, fora o Bolsa Família, que já começou, mas nesse novo ciclo, são 16 milhões e 200 mil pessoas que continuam recebendo o auxílio emergencial, a 4ª, 5ª parcela. E 27 milhões que irão receber o auxílio emergencial extensão. Por que a diferença dos 30 milhões para os 27? Que, como o Barreto já falou, foi se realizado mais uma análise, algumas pessoas, né, Barreto, já voltaram a trabalhar, etc. Então, há uma redução, porque várias pessoas voltaram a trabalhar e não têm mais o direito ao auxílio. Mas são 43 milhões e 200 mil pessoas que estarão nesse ciclo. 16 milhões e 200 recebendo o auxílio emergencial e com os valores originais, e 27 milhões de pessoas recebendo os novos valores de 300 ou 600, quando se comparava com o auxílio emergencial de 600 ou 1.200. De novo, depois a gente pode tirar as dúvidas. E o slide 25, ele reflete isso. O que significa? Então, de uma maneira muito clara, mantivemos pelo mês de nascimento. Então, são 12 dias de pagamento, começando amanhã, no dia 30 de setembro, uma quarta-feira, para quem nasceu em janeiro. E aí existem 2 retângulos ali. 1,4 milhão de pessoas que ainda estão recebendo alguma parcela do auxílio emergencial, com aquela prestação maior, e 2,2 milhões de pessoas o auxílio extensão. Então, em cada dia, nós teremos pessoas recebendo as últimas parcelas do auxílio emergencial e um grupo recebendo a primeira parcela do auxílio extensão, num total, amanhã, de 3,6 milhões de pessoas. Lembrando que amanhã será o crédito na poupança social digital. Como nós já vimos, hoje mais da metade das pessoas já fazem uso do auxílio pelo celular, ou seja, nem chega a ir às agências, normalmente um mês depois. E aí são 12 datas, basicamente com 3 ou 4 dias no começo. Na verdade, a maior parte, né, Paulo? São 2, 3 dias. A primeira semana é uma semana mais complexa, que é a semana de pagamento. Então, sempre a equipe do Paulo, que é o vice-presidente da área de varejo, a Tatiana é da área de governo, tem a sensibilidade de reduzir ao máximo qualquer potencial de aglomeração, uma maior nas agências. Então, basicamente é isso. Nós temos cada mês de nascimento e 2 grupos, um recebendo as últimas parcelas do auxílio emergencial e outro começando a receber o auxílio extensão, e esse é o 3º ciclo de pagamento. Pode passar. No slide 26, nós temos o 4º ciclo. Vocês podem ver que já reduziu de 16 para 8 o auxílio emergencial. Ou seja, nesse 4º ciclo, nós temos 8 milhões de pessoas que já receberam o 5ª parcela agora e passarão a receber o auxílio emergencial extensão. Então, o que vocês vão ver nos ciclos é o auxílio emergencial, o número de pessoas reduzindo, porque quando as pessoas receberam a 5ª parcela, e o auxílio emergencial extensão aumentando. Pode passar, por favor?
E é isso no slide 27, vocês podem ver que o auxílio emergencial começará a ser pago no quarto ciclo, no dia 30 de outubro, para 0,7 milhão de pessoas e, ao mesmo tempo, aumentando para 2,9 milhões de pessoas o auxílio extensão, com o mesmo número de pessoas. Ou seja, o que muda em cada mês? Algumas pessoas já terão finalizado o auxílio emergencial e elas passarão a receber o auxílio extensão. Mas o número de pessoas total é o mesmo, o que muda é exatamente a diferença entre quem está recebendo o auxílio emergencial e passa para o auxílio extensão. De novo, aqui são os créditos em conta poupança digital. Pode passar, por favor? Esse é um outro ponto importante. Pode passar, por favor? Nós teremos o saque em dinheiro de 2 ciclos de uma vez. Ou seja, você recebeu o terceiro ciclo e um mês depois o quarto ciclo na sua conta de poupança digital, mas para ajudar e para antecipar o recebimento, nós fizemos um calendário onde os saques serão feitos de 2 meses, ou seja, janeiro, fevereiro, em algumas vezes, e com o terceiro e o quarto ciclo. Então, por exemplo, tanto o terceiro ciclo quanto o quarto ciclo começará no dia 7 de novembro, em um sábado. E nós antecipamos para os nascidos em janeiro e fevereiro. Então, quando nós estamos pagando aos sábados, nós tentamos fazer 2 meses. Existem algumas exceções por dinâmicas internas da Caixa Econômica Federal, mas nós tentamos acelerar ao máximo. Agora, como a gente ainda tem o pagamento do FGTS, porque nós já fizemos todos os depósitos nas contas digitais, mas ainda estamos fazendo o pagamento. Num dia como esse, num sábado, a gente pode chegar a pagar 10 milhões de pessoas. Então, é um volume muito grande. Mas, de novo, por que a gente conseguiu fazer isso? Porque, normalmente, metade dessas pessoas já consumiu o pagamento, pagando conta de água, luz, realizando compras pela internet. Então, isso nos ajudou a antecipar os saques. Então, para ser bem objetivo, sempre tentamos minimizar a aglomeração, mas conseguimos antecipar o saque em dinheiro pelo uso do aplicativo ser mais intenso a cada mês. Pode passar, por favor? O quinto ciclo, a mesma coisa. Vocês podem ver que no quinto ciclo, 2,2 milhões de pessoas ainda estão recebendo o auxílio emergencial, mas já 41 milhões estarão recebendo o auxílio emergencial extensão. Pode passar, por favor? É o mesmo racional, começando no dia 22 de novembro, e aí é um crédito em poupança, a gente faz até em um domingo, né, Paulo? A primeira vez, estamos acelerando. E por que isso? Para conseguir realizar tantos pagamentos ainda nesse ano. Então, o depósito em um domingo, a gente nunca fez, é inédito. Não sei se no mundo, mas certamente no Brasil, na Caixa Econômica, nunca foi feito. Então, nós realizamos diversos pagamentos aos domingos para que a gente consiga pagar todas as pessoas. Isso é impressionante. São 3,5 milhões de novo, o número de pessoas é o mesmo, o que muda é sempre a quantidade de pessoas no auxílio emergencial e no auxílio extensão, sempre respeitando o mês de nascimento. Pode passar, por favor? E o último ciclo é para 0,8 milhão, que é basicamente os últimos que foram aprovados, esses 492, e teve mais uns 250 há uns 15 dias atrás. Então, são os últimos que foram aprovados, que estarão recebendo ainda a última parcela do auxílio emergencial, e os outros 42, e aí vamos assumir que mais 150 mil pessoas sejam aprovadas, por exemplo. Elas entrarão nesse ciclo. Então,
todas as pessoas que forem aprovadas para o auxílio emergencial receberão 5 parcelas. Pode acontecer que no final do ano a gente pague 2 parcelas de uma vez para não fazer com que estoure para o ano que vem. Pode passar, por favor? A mesma coisa, o que a gente fez aqui no 6º ciclo é pagar 2 meses, janeiro e fevereiro, no começo, num domingo, exatamente para que a gente consiga, como vocês estão vendo, nosso último pagamento é no dia 29 de dezembro, no depósito da poupança social digital. Uma pergunta, por quê? Porque a quantidade de pagamentos ela é inédita, né? Então, nós estamos fazendo depósitos aos domingos para conseguir fazer todos esses pagamentos ainda em 2020. Pode passar, por favor? Pode passar? E então, o saque em dinheiro nós também faremos de 2 ciclos ao mesmo tempo. Ou seja, apesar de realizar o depósito uma vez por mês, nós estamos permitindo o saque de 2 ciclos de 2 meses em um só. Isso ajuda a população e nós começamos em dezembro, mas e terminaremos no final de 2021, ou de janeiro de 2021. Para aquele grupo que nós fizemos o depósito no dia 29 de dezembro de 2020. Pode passar, por favor? Esse é o sumário, né? Esse slide 36, que é o último slide, é o slide que nós sugerimos que vocês tenham, porque é exatamente esse sumário. Os 4 ciclos que faltam, 3, 4, 5 e 6. Primeiro, o depósito na conta digital. Subsequentemente, o saque e transferência, quando nós realizamos 2 ciclos em uma data só. E a quantidade de beneficiários, vocês podem ver na última coluna, que é o mesmo de 43,2, e o que muda é aqueles que estão recebendo o auxílio emergencial e a quantidade do auxílio emergencial extensão. O que vai acontecendo é uma migração. Assim que você receba a 5ª parcela do auxílio emergencial, você passa a receber a 1ª parcela do auxílio extensão. Então, o número de beneficiários, fora o Bolsa Família, novamente, nós já temos o pagamento do Bolsa Família. A 1ª parcela, amanhã, ela se encerra para todos os 16 milhões, e aqui nós temos mais 43 milhões de pessoas. É só fazer um destaque aqui, presidente. Nós tínhamos o ciclo 1, 2, 3 e 4 já previsto numa portaria, a portaria 442 de 16 de julho. O que nós estamos fazendo aqui é antecipar o início também do ciclo 3 e 4. Então, é um destaque. O ciclo 3 estava previsto antes para início em 9 de outubro, para aqueles nascidos em janeiro. Nós estamos antecipando aqui para 30 de setembro o início do pagamento, então, do ciclo 3. E o ciclo 4 também era previsto para início de pagamento no dia 16 de novembro, e com essa nova portaria, nós estamos antecipando para 30 de outubro. Isso tudo num esforço aí de todas as partes envolvidas para a construção de mais 2 novos ciclos no calendário, o 5 e o 6. Obrigada. Muito bom. Só reforçando o que a Tatiana falou, nós antecipamos ao redor de 2 semanas, tendo mais parcelas a serem pagas. Então, por isso que nós estamos fazendo depósitos em contas digitais, inclusive aos domingos. Então, é um esforço muito grande de diversas equipes do governo, do presidente Jair Bolsonaro, e com um grau de eficiência que nos deixa muito orgulhosos. Por quê? Porque nós montamos uma base digital que não existia. E só para finalizar, essa palavra aqui para o Barreto depois, 37 milhões de pessoas não estavam em nenhuma base de nenhum governo e passaram a entrar nessa base de dados, que eram aquelas denominadas invisíveis. E 33 milhões de pessoas não tinham conta em banco. Eu quero reforçar esse dado.
Essas 33 milhões de pessoas têm hoje uma conta em banco digital, de graça, e que é muito importante para a próxima fase. O que eu posso falar para vocês é que nós estamos discutindo um grande programa de microcrédito para após o auxílio. E ele só é possível porque nós temos agora o celular e nós conseguiremos atingir milhões de pessoas de uma maneira eficiente. Antes do auxílio, essas pessoas, esses 33 milhões de brasileiros, não tinham conta em banco nenhum. Então, para que eles pudessem tomar um dinheiro, um crédito, normalmente eles iriam a uma agiota ou uma financeira e acabavam pagando 20% de crédito ao mês. E eu posso já afirmar para vocês que a nossa taxa de crédito, do microcrédito, não chegará a 10% disso. Então, há também um componente de inserção digital, social, de cidadania, dentro de todo esse problema muito grave que é a pandemia. Então, eu quero agradecer, passo aqui para o Barreto também. Muito obrigado. Queria, mais uma vez, agradecer a Caixa Econômica, e essa frase que o Pedro Encerra fala aqui da Caixa, eu acho que ela é decisiva para a gente enxergar as diferenças. Quando a gente fala em fazer programas sociais, e hoje à frente do Ministério da Cidadania, trabalhando na equipe com o ministro Onyx Lorenzoni, a nossa preocupação foi de não fazer a mesma coisa que havia sido feita no passado. O programa social pelo social, ele não nos parece ser o melhor caminho para que os brasileiros tenham a sua liberdade, a sua emancipação do Estado brasileiro, para que eles consigam evoluir, e para isso a ajuda de todos os parceiros possíveis se faz necessária. Não basta pensar só em dinheiro da União. E aí, com o anúncio que o Pedro fala agora, e fala que, olha, antecipando um pouquinho o que o microcrédito fará, essa é a forma de fazer as coisas. A gente não pode imaginar que a gente vai sair do auxílio emergencial, faz uma extensão, sair da pandemia, e as pessoas, para a retomada econômica, há uma limitação de orçamento da União. A gente, na realidade, você vê que o calendário ele foi todo antecipado, mas existem algumas questões técnicas que nos levam a fazer isso. De um lado, o lado humano. Precisamos dar ajuda a quem precisa o mais rápido possível, porque quem tem fome não pode esperar. Do outro, existem as questões técnicas inerentes ao orçamento público. Então, no momento da pandemia, até o próximo 31 de dezembro, a nossa realidade é que nós vivemos com emissões de crédito extraordinário. Esse crédito extraordinário tem uma característica, e essa característica faz com que a gente use esse crédito no período que a legislação permite. Então, eu tenho que empenhar todo esse dinheiro até 31 de dezembro. A eficiência do gasto público se faz presente nesse momento também, e os técnicos debruçaram com o apoio, inclusive, do nosso Ministério da Economia, para encontrar a melhor forma de juntar, usar o orçamento ordinário, por determinações de órgãos de controle e até envolvendo em algum momento o próprio judiciário, mostrando que nós deveríamos gastar todo o nosso orçamento ordinário voltado, por exemplo, ao Bolsa Família, e complementar somente essa diferença na ótica de crédito extraordinário. É a evolução do que fizemos no primeiro momento do auxílio emergencial, onde tudo era crédito extraordinário. Essas questões são tanto quanto técnicas, mas mostram o respeito que estamos tendo, de um lado, teto de gastos, eficiência, orçamento, bom uso do dinheiro público, e a forma de saída ao final, onde a gente não usa mais somente o orçamento da União, e uma parte do que a gente deve apresentar a vocês foi dito agora pelo presidente Pedro quando fala do microcrédito. Nós vamos buscar todos os meios disponíveis para fazer a junção dos programas, e ao fazer a junção dos programas, mesclar dinheiro público, dinheiro privado, sociedade e terceiro setor, e o universo de possibilidades, de oportunidades que o auxílio acabou nos ensinando, com a evolução do cadastro único. O cadastro único recebido por nós no governo, para se ter ideia, não tinha um cadastro. Curioso falar, mas essa frase pode parecer engraçada, mas eram 8 cadastros únicos. 103 tabelas. A junção de tudo isso fez com que a gente corresse no auxílio, aprendesse com ele e descobrisse que a gente tem que fazer de uma forma diferente.
para poder entregar o melhor dinheiro possível, ou a melhor oportunidade, o treinamento, ou o emprego, diretamente a quem precisa, que é o que transforma a vida, o que dá liberdade a essas pessoas, nós vamos sair então do orçamento público puro e vamos cruzar as oportunidades com as melhores tecnologias disponíveis e os melhores parceiros que aprendemos e com os parceiros do dia a dia, mas aqueles que já estão se somando a nós na evolução do que a gente vai fazer em relação aos programas sociais. A Caixa tem feito a sua parte, a Dataprev tem feito a sua parte, acho que a sociedade tem feito a sua parte, o Estado brasileiro, quanto o governo Bolsonaro tem feito a sua parte, e a MP1000 mostra, inclusive, o cuidado que tivemos quando algumas pessoas, em algum momento, de certa forma, agrediram, quando falam, olha, governo, por que menos gente vai receber? A gente tem que entender que, inicialmente, havia uma legislação em um momento de calamidade, onde o Congresso Nacional emite uma lei e a gente, como executivo, a cumpre e a gente aprende com ela. Aprender mais rápido e entregar melhor dinheiro a quem mais precisa, entregar da melhor forma, faz parte do nosso dia a dia. Essa é uma missão do Estado brasileiro e esse governo tem seguido à risca isso. Nós nos deparamos com a evolução na MP1000. Então, por exemplo, o patrimônio passou a ser um conceito que não tinha dentro da legislação anterior. As pessoas com patrimônio no imposto de renda acima de R$300 mil não fazia sentido, ela não era o público-alvo para receber esse dinheiro. Analogamente, em algum momento, nós fomos agredidos no passado por executar o orçamento de uma lei que não tinha como critério, por exemplo, as vinculações dos dependentes do imposto de renda. Então, um pai que tinha um imposto de renda declarado de valor acima de 28.550, ele tinha melhores condições, eventualmente tinha um filho, e esse filho, não sendo declarante do imposto de renda, ele fazia jus ao auxílio na primeira parte, nas 5 primeiras parcelas. Mas, quando a gente considera a focalização do auxílio, e aí a boa mídia também nos ajudou a evoluir, à medida que percebe que se foi entregue recurso a, de repente, uma pessoa que não fazia parte da camada mais necessitada da população brasileira, nós incorporamos o feedback recebido e esses dependentes de imposto de renda, onde os pais tinham declarado uma condição melhor, então esses dependentes, em um conjunto de critérios, estudando com a Receita Federal, esses dependentes passam a não fazer jus a esse auxílio. Assim como a gente deixou claro questões de judicialização. Residentes no exterior, bom, a pandemia não aconteceu no mundo todo, mas o auxílio está restrito à regionalização, então ao Brasil. Um brasileiro não residente no Brasil não faz jus ao auxílio. Então equalizamos isso na própria medida provisória. Assim como havia discussões, por exemplo, sobre detentos. Poxa, mas um detento não faz jus ao auxílio? Bom, o conceito da lei diz que se ele for um trabalhador, então ele está no regime semiaberto, no regime aberto, então ele sai do regime que ele está fechado, vai para o regime aberto, trabalha para a redução de pena. Então havia uma discussão, uma zona de sombra onde a gente colocou luz sobre ela e deixou claro que se ele é um trabalhador, então ele sai e faz jus ao auxílio, mas se ele está em regime fechado, ele não faz jus ao auxílio. Então, os cuidados que o aprendizado